encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira, Comunidade Divina Luz e você na oração da manhã. E nós estamos ainda vivendo sob a graça de Deus logo após esse domingo maravilhoso que vivenciamos aqui, o domingo de Pentecostes, junto com toda a igreja, clamando, celebrando essa descida do Espírito Santo sobre todos nós. E é assim como os discípulos que agora nós fomos enviados em missão, que agora nós possamos falar do Senhor por onde formos, cheios desse fogo do Espírito Santo, sendo a luz, né? A luz que liberta das trevas, sendo esses filhos e filhas de Deus que anunciam a verdade. E é por isso que essa semana aqui na oração da manhã nós estamos vivenciando esse tema muito forte: serás inteiramente do Senhor teu Deus, ficando atentos com os falsos profetas. E hoje nessa manhã nós vamos clamar ao Senhor o discernimento dos espíritos, para que não sejamos enganados, mas ao contrário, que o Senhor nos dê sempre a sua direção. Aqueles que caminham com o Senhor conhecem a verdade. E é isso que nós vamos ver agora nessa manhã aqui. Então, peço que você compartilhe esse link para que outras pessoas possam vir até nós, conhecer a palavra de Deus, beber da graça do Senhor, conhecer o nosso canal aqui na Divina Luz, esse canal que é uma bênção, na verdade, sempre levando a palavra de Deus até você, aqui na oração da manhã, Terço da Misericórdia, programa Mulheres, que logo mais à noite teremos também, e tantas outras coisas aqui na nossa programação, tantos programas maravilhosos, música. Então você pode passear, navegar aqui pelo nosso canal no YouTube, se inscreva, se você ainda não é inscrito, ativa aqui o sininho de notificação, né? Dá o seu like para que você possa também ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal, toda novidade também. E convida alguém para beber da graça de Deus aqui conosco, amém? Então vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos abrir na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, venha falar conosco, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Fala conosco agora, queremos estar na intimidade do teu coração, que essa palavra seja semeada no nosso coração, Senhor, e venha dar frutos. Venha selando os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a sua voz. Sela-nos agora, Senhor, com o teu sangue redentor, com o teu Espírito Santo, para que possamos entender os teus desígnios e a tua vontade para a nossa vida. Nós te pedimos agora, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Venha falar conosco, venha nos preencher, venha, Senhor, nos inundar na tua graça. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Derrama o teu Espírito sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem, Senhor, nos dando o dom da fortaleza, da piedade, do conselho. Nós te pedimos, vem sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo. Enche-nos de ti para que possamos transbordar. Enche-nos da tua graça. Esvazia-nos, Senhor, do nosso querer, dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas vãs preocupações. Queremos nos alimentar de ti, Senhor. Queremos sentir a paz que vem do alto, a paz que vem do Senhor. A paz que nós tanto precisamos. Vem, Espírito Santo de Deus. Shiria la bara la baria la baria la ria la ria la ria la bara la. Shiria la ria la bara la baria la baria la ria la ria la ria la ria la la. Shiria la bara la baria la 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 ria la ria la ria la ria la ria la ria la la. Shiria la bara la ria la baria la baria la ria la ria la ria la la.
Shri alabaralabari alabari alabaralarala. Shri alabaralari alarari alari 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 alari. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1. E vai dizer assim, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1. O título é Discernimento dos Espíritos. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a palavra de Deus é sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, São João está aqui nos alertando para a presença dos falsos profetas. E ele vem falar aqui para nós sobre a importância de discernir os espíritos. A importância de saber se esses espíritos são de Deus ou são dos falsos profetas, se são do demônio, se esses espíritos malignos estão no meio de nós. Os falsos profetas, esses homens, mulheres que estão no meio de nós e não são enviados por Deus, não são enviados de Deus e estão no meio de nós fazendo falsas profecias, nos enganando, seduzindo a muitos, como diz a palavra, se for possível até mesmo os filhos de Deus. Então nós devemos ficar atentos e tomar cuidado com esses falsos profetas. São João vai falar para nós que nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama isso não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. E nós precisamos ficar atentos. Hoje, com a propagação das redes sociais, a gente começa a seguir um perfil e daqui a pouco você está ali se alimentando daquilo que aquela pessoa está dizendo para você e você nem conhece direito, às vezes, aquele homem, aquela mulher que está ali falando. Ah, mas ele fala tão bem de Deus, fala tão bem de Jesus. Às vezes fala até em nome de Deus, mas não é enviado por Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério e a gente precisa ficar atento para que nós não sejamos enganados. Porque muitas vezes você está ali no meio, está ouvindo, né?
Você está ouvindo aquela pessoa falar, às vezes um assunto aleatório. Você está ali, a pessoa está falando sobre uma receita de bolo. Está falando ali sobre um livro que ela leu que é muito bonitinho. E no meio daquelas coisas que aquela pessoa está falando, entra um ensinamento que é contra a nossa doutrina. Entra um modo de falar, um modo de que quando você vê, não tem nada a ver com a nossa doutrina. Não tem nada a ver com as coisas do alto, com as coisas que o Senhor ensina. Vem um espírito de confusão e vai entrando no nosso dia a dia, entrando no jeito de falar, entrando na roupa que você veste, entrando nos acessórios que você usa. Quantas vezes há pessoas que falam que são de Deus, pessoas que vão ouvindo esses falsos profetas, essas pessoas que vêm enganando, esse espírito de confusão, de enganação no meio de nós. Há muitos que escutam isso e quando você vê, estão aí, é de Deus, não, eu sou cristão, né? Eu sou cristão, eu conheço a Deus, eu sigo a Deus porque Deus é muito bom, mas quando você vê, está colocando a sua fé ali numa pimentinha que está no seu braço, está carregando um olho grego, está fazendo uma tatuagem de olho grego, de tantas coisas, está acreditando em horóscopo. Mas não tem nada demais, porque eu sigo tal pessoa nas redes sociais que fala de Deus, que fala até da Bíblia, mas está sempre falando do signo, está sempre falando se Áries combina com Escorpião ou com Gêmeos e não sei mais o que, e vai misturando tudo. E vamos sendo enganados. Muitas pessoas estão falando ali de Deus, mas não são enviadas de Deus. Pessoas que às vezes abrem até a Bíblia para falar para você, né? Estão ali falando, mas o jeito de se vestir não é de Deus. A aparência já é desfigurada. Preste atenção. Há homens que estão ali falando da palavra de Deus, mas já com uma imagem que já se afastaram totalmente do ser masculino, ou o contrário, ou mulheres que também se afastaram totalmente do seu ser feminino, e estão ali falando para enganar. E você vai entrando naquele contexto, como eu estava falando, das redes sociais, perfis, pessoas, igrejas, lugares que vão propagando isso que nós lemos aqui agora, que Deus é amor. E baseado nisso, neste único versículo, dizem também que tudo pode, toda forma de amor, não é? Que tudo é permitido, porque se Deus é amor, por que a gente não pode amar quem a gente quiser? Por que a gente não pode amar quantos a gente quiser? A gente precisa ficar atento. E nesse tempo que nós estamos vivendo, caminhando com a igreja, dias após o Pentecostes, nós precisamos clamar a Deus o discernimento dos Espíritos, que São João aqui nos exorta. Ele vai falando com todo carinho: filhinhos, ficai atentos. Vós sois de Deus, e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E ele vai dizer assim: eles são do mundo, e é por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Volto a falar das redes sociais, porque hoje a gente passa muito mais tempo no celular, nas redes sociais, do que em frente à TV, né? Antes era muito que passava na TV ou que você lia no jornal. Agora o que você consome através do seu celular. E qualquer pessoa entra ali para te dar uma receita, uma orientação, um modo de vida, e aí você vai seguindo, você vai se adequando, e quando você vê, você está se afastando de Deus. Pessoas que dizem que estão fazendo até mesmo um estudo da palavra, uma forma de devoção, pessoas que vão colocando coisas ali, fala de santo, fala disso e daquilo, e quando você vê, há uma mentira dentro daquele contexto. Precisamos ficar atentos. Diz aqui a palavra de Deus, São João nos exorta: eles são do mundo, eles falam segundo o mundo, e é por isso que o mundo escuta. Quando você vê milhões e milhões de pessoas seguindo outras, milhões e milhões de pessoas propagando algo que não é a verdade, é porque essas pessoas são do mundo e elas vão ser seduzidas pelas coisas do mundo, pelas enganações.
Mas São João vai dizer para nós: nós, porém, somos de Deus. Nós, porém, somos de Deus. Nós não podemos ser confundidos com essas mentiras. Nós estamos com a verdade. Nós precisamos lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que é contrário a isso, o que não é a verdade, não nos cabe. O Evangelho de São João vai dizer para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, tudo que é fora disso, tudo que vai pregar, ensinar, colocar algo para nós que nos afasta da verdade, que é a palavra de Deus, não é para nós, não nos cabe. Ah, mas tem muitas pessoas que estão ouvindo isso, muitas pessoas que estão ouvindo essa pessoa, muitas pessoas que estão seguindo este determinado artista, esse determinado influencer. Essas pessoas são do mundo, nós somos de Deus. Nós somos de Deus e precisamos seguir Jesus. Precisamos ter a nossa vida alimentada pela palavra de Deus, porque se nós não conhecermos o nosso Deus, nós seremos enganados. Vai dizer aqui para nós, São João vai dizer para nós: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. Olha que forte isso. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. E ele vai dizer assim: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Agora, se nós amamos, se nós conhecemos o nosso Deus, nós somos alimentados com a verdade. Se nós nos colocamos sempre nesse caminho de intimidade com o Senhor, nós vamos buscando sempre viver a verdade. Vai dizer aqui para nós ainda São João: é nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, no versículo 6. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O título aqui dessa passagem é Discernimento dos Espíritos. Nós orávamos aqui no início pedindo ao Senhor que viesse selando os nossos ouvidos e nós traçamos o sinal da cruz sobre os nossos ouvidos. Senhor, dai-nos a graça de ouvir a sua voz, de acolher no nosso coração e de termos o discernimento dos Espíritos para saber o que é de Deus e o que não é. O que é de Deus e o que é dos falsos profetas, dos enganadores, daqueles que estão sendo levados pelo príncipe deste mundo, daqueles que não são enviados por Deus, ainda que falem em nome de Deus, com toda a audácia, mas eles não são enviados por Deus. Precisamos clamar ao Senhor esse fogo do alto, a ação do Espírito Santo sobre nós. Nós que vivemos o Pentecostes, como disse no início, né? Neste domingo, nessa festa de Pentecostes, clamamos ali esse derramamento do Espírito Santo que veio sobre todos nós, sobre toda a igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos que estamos vivendo um momento onde nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, Senhor, nós te pedimos essa graça, dai-nos o discernimento dos Espíritos para que não sejamos confundidos. E como teremos certeza, como saberemos se estamos no caminho certo, se estamos ouvindo as palavras certas? São João vai nos dizer: aquele que ama conhece a Deus. Aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. O verdadeiro amor que nos ama, que nos exorta, que nos orienta, que não nos engana, que nos acolhe com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas misérias, mas nos aponta o caminho da verdade. Jesus, ele vai colocar para nós durante toda a sua vida pública, né? Nós vamos percorrendo o Evangelho e vamos vendo Jesus encontrando homens e mulheres com todo amor. Ele exorta,
ele sempre fala, vai e não tornes a pecar. Eu acolho você com os seus pecados e com as suas misérias. Agora vá, se levante dessa realidade e seja um novo homem, seja uma nova mulher. Jesus, em momento algum, ele acolhe o pecado. Em momento algum, ele diz, olha, tudo bem, você está fazendo isso, pode continuar nesse erro que eu vou acolher o seu pecado. Não, eu acolho você. Você é meu filho, você é minha filha, eu amo você. Mas isso que você está fazendo não está certo. Não é esse caminho que vai te levar à salvação. Não é esse caminho que vai te levar para o céu. Então, com todo amor, ele acolhe. Deus é amor. Aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que coloca como se fosse amor as falsas profecias. Aquele que coloca como se fosse o amor situações enganadoras, esses não conhecem a Deus, esses estão sendo levados, enganados, estão enganando pessoas e muitas vezes a cada um de nós. Então, peçamos a graça, peçamos a força do alto, peçamos ao Senhor o discernimento dos espíritos para que não sejamos enganados. Muito cuidado com os falsos profetas, cuidado com homens e mulheres que muitas vezes se aproximam de você, muitas vezes tentam se aproximar da sua casa, da sua família, para saber o que você tem, com quem que você mora, quem é seu pai, sua mãe, seus filhos, os seus pertences, como é o seu trabalho, pessoas que estão ali rodeando para saber o seu dia a dia e para colocar uma semente maligna na sua vida. Não dê brechas ao demônio, não dê brechas ao demônio, mas ao contrário, clame sempre o sangue de Jesus para que venha selar todas as brechas, os seus ouvidos, os seus sentidos, a sua casa, o seu trabalho, tudo que você tem, tudo que você possui, que seja selado pelo sangue de Jesus, guardado pelo manto da Virgem Maria e que possamos ter a ação do Espírito Santo sobre nós para nos dar esse discernimento. Aquele que ama conhece a Deus, aquele que não ama conhece a Deus. O amor vem de Deus e todo que é nascido de Deus conhece a Deus. Somos de Deus, diz a palavra de Deus. Somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Muitas pessoas podem achar até mesmo bobagem você falar de Deus. Muitas pessoas podem achar bobagem você sempre falar sobre isso, sobre a sua fé, sobre... Não importa. Quem é de Deus vai ouvir o que você tem a dizer. Se tem alguém que não está ouvindo o que você tem a dizer, a verdade, digo, se você está falando com amor, se você está falando com sabedoria e discernimento, se você está propagando a verdade e há pessoas que não querem ouvir, é porque muitas dessas pessoas são do mundo. Estão apegadas às coisas do mundo, estão apegadas a falsos profetas, porque quem conhece a Deus, ouve-nos. Então, reze por esses que ainda não conseguem abrir os ouvidos e ouvir a voz de Deus. Reze pela conversão dos pecadores. Reze para que a graça de Deus alcance a esses que não conhecem a Deus. Porém, se afaste dos maus costumes, se afaste dos maus comportamentos, se afaste desse caminho dos falsos profetas, dos enganadores. Que o Senhor possa nos dar a sua graça nessa manhã, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos liberte de todos os grilhões da escravidão, de todo espírito de adivinhação, de todo espírito de enganação. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito da vida, o Espírito da verdade, para que possamos abandonar todo espírito de medo e todo espírito de erro, que todo espírito enganador seja acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Amém? Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo. Que a água viva do Teu Espírito, Senhor, nos lave, nos purifique e nos liberte de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão.
deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Amém, 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 amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre cada um de nós, sobre você, sobre a sua família nesse dia de hoje. Amém? Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, mas hoje à tarde tem aqui no nosso canal o Terço da Misericórdia, às 15 horas. E logo mais à noite, minhas irmãs, teremos o nosso programa Mulheres, às 20h30, aqui no nosso canal. E nós estamos nessa série Mulheres da Bíblia. Tá sendo bom para você? Então compartilhe essa graça, chama mais amigas, mais irmãs para estarem hoje à noite ao vivo nesse programa. Nós sempre meditamos a palavra de Deus sobre uma mulher da Bíblia que inspira a nossa vida, não é? E depois temos o nosso momento de partilha e você é muito importante no nosso programa, você não pode faltar, né? A gente espera por você logo mais à noite, tá bom? Temos também grupo de oração lá em Cachoeira de Macacu, às 20 horas, então não perca grupo de oração hoje também em Cachoeira de Macacu. Você que deseja receber oração individual diante de Jesus, diante do Santíssimo Sacramento, nós temos aqui na nossa sede em Caraí, hoje a partir das 15h30 e à noite na Missão Fonseca, na Alameda São Boaventura, 1068, a partir das 20 horas. Então você que deseja receber essa oração de cura interior, de libertação diante de Jesus, será muito bem-vindo, muito acolhido pelos nossos irmãos do Ministério de Cura para esse atendimento de oração. Amém? Amanhã a gente volta aqui na oração da manhã às 9 horas. Deus abençoe, fique com Deus.